Olá, seja muito bem-vindo ao TCC Sem Drama, seja muito bem-vindo ao lado dos aprovados. Como fazer uma justificativa do jeito certo? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, eu espero que esteja tudo bem com você, apesar de que não dá pra estar tudo bem. Se tivesse tudo bem, você não estava nesse vídeo. Muito provavelmente você está tentando fazer a sua justificativa e está enfrentando dificuldades, então vamos agora dar um jeito nisso. Os alunos do tccsemdrama.com.br, que é o meu treinamento online, se você ainda não conhece, fica o meu convite, tccsemdrama.com.br. Eles usam uma técnica muito simples, extremamente fácil de aplicar e que gera muito resultado para produzir, para direcionar a produção da sua justificativa. Primeira coisa que a gente precisa entender é o que é uma justificativa. Muito rapidamente eu vou te dizer. Justificativa é simplesmente aquela parte do seu trabalho científico acadêmico que demonstra a importância do assunto que você escolheu para pesquisar e para escrever. É aquela parte onde você convence o seu leitor de que vale a pena escrever, pesquisar e ler sobre o assunto que você escolheu. A relevância do assunto. Isso é a justificativa. Num projeto de pesquisa, geralmente é um título à parte, né? Você tem lá no projeto de pesquisa introdução, justificativa, problema de pesquisa, objetivo geral, objetivo específico, assim vai. No trabalho final, artigos, monografias, dissertações, a justificativa é uma parte do corpo de texto da introdução. Então, na sua introdução você tem lá primeiro uma contextualização, falando a respeito do que é o seu tema, um pouco do histórico, né? Contextualizar e colocar o leitor a par do que você está falando. Depois desse contexto vem a justificativa, ou seja, por que é importante tratar disso aqui? Que impacto isso aqui tem? Se você conseguir convencer a pessoa de que aquele seu assunto é importante, você justificou a escolha do assunto. Isso é o que é a justificativa, mas como fazer uma justificativa? Vamos pensar rapidamente aqui, por exemplo, eu sou graduado em administração de empresas, tá? Hoje eu oriento alunos de todas as áreas de conhecimento, porque hoje eu sou um especialista em produção científica acadêmica. Então, o que eu mostro aqui de conteúdo, o que eu dou de exemplo, se encaixa a qualquer tipo de trabalho, de qualquer curso. Mas vamos falar rapidamente aqui um exemplo da minha área. Digamos que eu fiz o curso de administração. Eu fiz o curso de administração. Então, falar sobre marketing seria uma questão relevante. Falar sobre gestão de pessoas, liderança, por exemplo, logística, marketing digital, novas mídias, enfim. Tudo isso teria impacto. Né? Fica claro que é uma questão importante dentro do contexto da minha área de conhecimento. Se eu fosse falar, por exemplo, do culto às celebridades, né? A gente vive numa sociedade que cultua as celebridades. As celebridades são quase deuses, os influenciadores, né? Hoje eles têm seguidor, quer dizer, seguidor, é quase discípulo, né? Negócio. Então, se eu fosse falar do culto às celebridades, Fábio, mas não é um tema importante? É, dentro da sociologia. É uma questão importante dentro de uma discussão até filosófica, cultural. Mas se eu não direcionar esse assunto para uma questão voltada a negócios, não faria sentido falar sobre isso num trabalho de administração. Então, se eu quero, por exemplo, pesquisar o culto às celebridades sob o ponto de vista do marketing, beleza. Aí é um assunto relevante. Agora, o culto à celebridade é muito mais uma discussão sociológica, filosófica, do que de gestão e de negócios. Tá? Então, você precisa escolher um tema que tem importância para a sua área de conhecimento, que vai impactar profissionais e contextos da sua área de conhecimento. Esse é o primeiro ponto. Agora, como é que eu justifico a importância do meu tema, Milton? Uma vez que eu escolhi o tema, como é que eu justifico a importância? Uma técnica chamada roteiro de consequências. Imagine quais serão os impactos da sua discussão sobre aquele assunto dentro do contexto da sua disciplina ou da sua área de conhecimento. Falando aqui rapidamente, vamos dar um exemplo rapidamente. Falei de liderança agora há pouco. Liderança. A liderança democrática e o desempenho dos colaboradores. Porque bons temas, bons problemas de pesquisa são aqueles que relacionam variáveis. Falei isso em vários outros vídeos aqui do canal. Inclusive mostro a técnica do roteiro de consequência em um outro vídeo também. Sempre que você assistir um vídeo meu, olho na descrição do vídeo e nos comentários fixados. Olho na descrição e nos comentários fixados. Geralmente tem conteúdo complementar. Então, como é que eu justifico a escolha do meu tema? Mostre porque ele é importante pensando no roteiro de consequências, impactos, reflexos que esse tema pode ter para o contexto que você está analisando. Como é que eu posso justificar a escolha do tema liderança democrática e desempenho de colaboradores? Mostrando como isso é importante para as empresas. Mostrando como isso pode fazer diferença no desenvolvimento profissional das pessoas. Então pensa em consequências e elenca essas consequências. Pô, falar sobre liderança é importante por quê? Porque empresas precisam de bons líderes, né? É uma consequência. Empresas que têm bons líderes são mais competitivas, consequência.
As empresas precisam preparar os seus líderes para extrair o máximo de potencial dos seus colaboradores, consequência. Uma vez que eu tenho uma liderança democrática e uma mão de obra qualificada, essas empresas vão se tornar cada vez mais competitivas, essas empresas vão ter ganhos cada vez melhores, né? As próprias relações de mercado se tornam mais qualificadas, sempre consequências. Anote, anote. 3, 5, 7 consequências e não precisa mais do que isso. 5 está excelente. 5 consequências impactantes daquele seu tema dentro do contexto que você está estudando. Se você fizer essa lista e desenvolver um texto falando sobre essa lista, a sua justificativa estará pronta. Sem drama, com técnica, com aplicação de técnica. Isso vale para qualquer área de conhecimento. Se você acha que você não vai conseguir fazer porque você é de outra área de conhecimento, eu dei um exemplo de administração aqui, você sofre de miopia de conteúdo. E aí eu recomendo até que você assista outro vídeo aqui do canal que eu falo sobre isso. Entenda a dica relacionada à técnica e aplique a técnica ao seu assunto. A medicina preventiva e custos hospitalares. Quais são as consequências disso? O que vai impactar? O que se ganha com isso? O lúdico como instrumento didático na educação para facilitar o processo de ensino-aprendizagem. O que ganham os alunos? O que ganham as instituições? O que ganham os profissionais da área? Pensa sempre em consequências. Lista de 3 a 7, máximo 7, 5, está excelente e você terá o caminho para fazer a sua justificativa sem drama com a técnica do roteiro de consequências. Claro que eu não posso mostrar isso tudo com detalhes aqui, maiores detalhes lá em tccsemdrama.com.br, mas já te mostrei o caminho, agora é só percorrer. E eu continuo por aqui. Quiser trocar uma ideia, deixa aí seu comentário, deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal, enfim, onde você estiver assistindo aí, interage comigo, isso é muito legal. Um grande abraço, tccsemdrama.com.br, eu te vejo do lado dos aprovados.